Água. Alu, muito interessante isso. Também Porque achei. às vezes a gente acha que já perdoou, mas ainda assim tem uma mágoa que fica lá dentro de nós. Porque ainda não perdoamos, não é? Ainda não conseguimos perdoar. E aí a mágoa eu também achei muito perigosa. Eu fiquei muito impressionada com esse relato. Porque a mágoa, de certa forma, ela esfria a dor, né? Ela não é como o ódio. A dor do ódio é aquela coisa pulsante. Então ela esfria tudo, esfria a dor, esfria a nossa possibilidade de se abrir para outras pessoas. Às vezes isso é consciente, às vezes é inconsciente, não é? E como ela é uma coisa mais morna, não é tão impetuosa quanto o ódio, a gente acha que já perdoou. Mas, gente, olha, eu fiquei muito impressionada. Eu acho que o crescimento que todos nós podemos tirar dessas histórias é ir fazer nossas revisões de consciência. Se você não conseguir sozinho, procure uma terapia. Tem mais casos aí que eu vou falar daqui a pouco, quanto que essa coisa da mágoa inconsciente, de não conseguir se perdoar, e isso estar no inconsciente, ficar projetando nos outros, isso é o caos, né? Perturba, a gente vive uma vida com esse irmão, passou a vida toda odiando o irmão, era ele mesmo que ele odiava. Só que ele era fraco e não teve coragem para enxergar isso no primeiro momento. E aí, Bel? Alu, como poder liberar essa mágoa? Como limpar essa mágoa de nós enquanto ainda estamos encarnados? Então, foi o que eu perguntei a essa senhora, né? Ela me disse o seguinte, ela e outra pessoa também, um outro caso de mágoa. É a história de uma mulher que a irmã rouba o marido dela. Primeiro que ninguém rouba ninguém, né, gente? Você pode roubar uma bolsa, um carro, dinheiro, mas roubar uma pessoa é como se a pessoa não... Você rouba um carro, o carro não diz assim, ei, eu não quero ir, me deixe aqui que eu não quero ir. O carro não diz isso. A gente rouba um objeto, uma coisa inanimada, sem alma, ela vai. O dono é aquele que está com aquilo na mão. Mas uma pessoa, ninguém rouba ninguém, não é? Mas ela entendeu que a irmã tinha roubado o marido. Não só ela, os filhos dela também. Achou que a tia tinha roubado o marido. O pai, a mãe, quer dizer, como se o marido fosse um carro, um objeto, e que ele foi simplesmente levado para a casa da outra. Ele não foi porque ele quis, não é? Eu acho que a dor é tão grande que a pessoa prefere pensar que a pessoa que foi roubada também não queria ir, queria ficar com a gente. Só tá com a outra pessoa porque foi roubado. Se soubesse nosso endereço, voltava pra gente. Já começa por aí essa história de roubado para mim, com pessoas, para mim nunca funcionou essa história. Mas, enfim, para ela funcionou. E depois ela ficou doente, essa senhora, né? Essa mulher, ela ficou doente. O marido já tinha morrido, já não estava nem com ela, mas a irmã também já estava viúva. Ela também não teve mais ninguém, não se recuperou, não casou com mais ninguém. E ela teve uma doença muito séria, um câncer muito sério. E quem é que ficou para ajudar ela? A irmã. A irmã que acabou ajudando ela, e ela aí achou que tinha perdoado, né? Não sentia mais ódio da irmã, porque a irmã cuidou dela, enfim, então não tenho mais ódio, tenho agradecimento e gratidão. Mas quando ela desencarnou também percebeu a mágoa, né? E essa mágoa, essa senhora, esse segundo caso dessa senhora, foi muito interessante, porque ela me diz assim, Alu, eu acho que a mágoa, num primeiro momento, foi até positiva. Eu disse, como? Ela é, porque com o ódio que eu tinha de minha irmã, se não virasse mágoa, com ódio eu não ia conseguir deixar ela me ajudar. Eu disse, entendi. É como se a mágoa fosse, nesse caso, uma coisa menos pior do que o ódio. Ela disse, para mim foi. Foi como uma passagem. Eu só percebi a mágoa quando eu estava no mundo espiritual também.
não é que eu percebi a mesma coisa, assim, o sentimento frio. A mágoa, ela esfria o nosso sentimento. É por isso até que a gente, às vezes, ela conseguiu conviver com a irmã, porque como estava com o sentimento esfriado, ela também não percebia, né, que ainda existia dor no peito dela. E todas as duas fizeram um relato muito parecido, que essa mágoa só foi embora quando elas foram refletir também a parte dela na história, né? Quando elas foram refletir a versão dela na história. Né? Então, pelo que eu pude perceber no relato dessas duas pessoas, é quando a gente consegue botar na balança, né? Botar na balança a nossa parte também. Tirar, não ver... a mágoa é assim, divide vítima e algoz, né? Então, o magoado é a vítima e o outro é o algoz. Então, no momento em que a gente consegue dividir as responsabilidades, aquela pessoa que está na mágoa consegue sair dessa posição de vítima. Porque a posição de vítima não leva a gente para lugar nenhum. A posição de vítima até nos acomoda, né? A gente se sentir vítima de uma situação tira as forças da gente. É como se fosse uma justificativa para a gente não ter força. Ah, eu sou vítima, ó, tá vendo? Não posso fazer nada, eu sou a vítima dessa história. O outro é o algoz. Então, esse sentimento de vítima, eu mesmo eu não gosto, não. Porque tira as forças, é como se a gente fosse inútil, né? Não tivesse defensivas, não conseguisse reagir, e todo mundo é nosso algoz e nós somos a vítima. Então, no momento que essas duas senhoras conseguiram relativizar, ela falou, eu fui ver meu casamento também, eu era uma mulher muito difícil com meu marido, não é? Eu era muito ligada à religião, muito fechada dentro de um quadro religioso, eu não conseguia viver meu casamento. Meu marido gostava de sair, gostava de passear, gostava de viajar, e eu achava tudo aquilo, eu não podia viajar porque eu ficava longe da minha igreja, então eu não podia viajar. Eu tinha que ficar perto da igreja, entendeu? Então eu era uma pessoa que tinha muitos problemas sexuais e não consegui ver isso. Usei a religião como forma de me colocar como a certa dentro do casamento, né? Eu tinha mesmo, eu não procurava nenhuma ajuda, tinha vergonha dos meus problemas sexuais e não queria ter sexo. E minha irmã era uma pessoa mais sadia, não é? Mais sadia, mais... E por muito tempo eu gostei muito, porque ela ia, ficava lá em casa, conversava com ele, eles dois conversavam, e de certa forma eu achava que eu estava prendendo ele. Não é? Não, minha irmã está aqui, ele não vai ficar procurando conversar com ninguém na rua, ele fica aqui dentro de casa conversando com ela. Ele gostava de tocar violão, então ele tocava violão e a irmã cantava, olha que coisa, gente. E ela achando aquilo positivo, porque senão ele estaria na rua tocando com outros e podia arrumar um amante. E não percebeu, né, que aquela proximidade ali, aquelas duas pessoas se descobrindo tão parecidas, não é? A outra, uma mulher fora do tempo, né? Já também, que gostava, fora do tempo comparada à irmã, né? Gostava de cantar, gostava de viajar, gostava de ler livros. E a irmã não percebeu também que esse marido acabou se encantando pelaquela mulher. Então, quando as duas conseguiram, os dois casos, né, as quatro, né, as mães, a filha e as duas irmãs, quando elas conseguiram equalizar a situação, porque a irmã, a ladrona do marido, ela desencarnou depois, ela estava bem, né? Ela não passou pelas coisas que a irmã passou. Talvez tenha sido uma pessoa mais feliz. Eu sempre digo, aquela pessoa que ela faz o que ela acredita, mesmo que ela sofra, mas ela tem uma felicidade dentro dela. Você imagina o sofrimento, hein, gente, dessa criatura. Roubar o marido, os pais ficaram contra ela, as sobrinhas, as outras irmãs e irmãos, ela era a bandida. Imagina uma dor dessa também.
não é? Mas a felicidade de estar com o homem que amava, né? Criou aquela força, né? Isso, eu gostei muito dessa história por isso também, porque eu acredito nisso. Se a gente está fazendo aquilo que a gente acredita, por mais que a gente sofra, o que os outros estão falando, os xingamentos que os outros nos dão, as difamações, a gente ouve, mas tem uma felicidade interna, porque a gente está fazendo aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sabe que precisa viver, não é? Então, respondendo à pergunta da mágoa aí, a mágoa diminui no momento em que a gente sai da condição de vítima. Não vou me olhar como vítima dessa história, vou ver em que ponto eu posso ter colaborado também, né, dentro desse eixo.